Seja bem-vindo, meu nome é Cleber Luz, eu sou fisioterapeuta, professor de eletroterapia desde 2007 e eu estou aqui nessas plataformas para falar um pouco da minha vida, do que eu faço da minha vida e sobre esse mundo da eletroterapia. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu geralmente trago conteúdo pronto e trago algo já de teórico para vocês, onde vocês vão entender e levar para a prática. Hoje eu estou fazendo algo totalmente novo, totalmente diferente, que é até desafiador, tá? Que a ideia é o seguinte. Vamos pegar aqui um caso clínico, vamos olhar esse caso clínico e vamos construir juntos, na hora aqui, tudo ao vivo, tudo no mesmo momento, tá? Para que a gente possa desenvolver um raciocínio na hora que a gente está avaliando o nosso paciente. Isso é legal, isso é bacana, porque estimula o desenvolvimento de uma lógica de raciocínio na hora que você está na frente do seu paciente. Então, ouvindo a experiência de outras pessoas, você pode ter base para desenvolver a sua linha de raciocínio, tá? Não existe receita de bolo na avaliação, assim como não existe receita de bolo na hora da prescrição. Tanto é que as condutas fisioterapêuticas, elas dificilmente serão ipsiliter de um profissional para o outro. Por quê? Porque nós temos experiências diferentes, nós temos vivências diferentes, nós temos conhecimentos diferentes, nós temos habilidades distintas. E os diferentes caminhos nos levarão a resultados muito semelhantes, que é a melhora funcional, o retorno funcional do seu paciente. Então, qual é o objetivo hoje? O objetivo é mostrar como eu raciocino na hora que eu tenho um paciente na minha frente, tá? E isso não é uma coisa que você traz pronta. Aliás, se você fizer isso, você geralmente se atrapalha todo. Se você já vem com tudo anotadozinho, na hora que você vai para o seu paciente, nada daquilo vai funcionar. O paciente vai te levar para outros caminhos e você vai acabar desenvolvendo coisas totalmente diferentes do que você tinha planejado. E é essa habilidade que ela é necessário que seja treinada. Então você precisa ter clareza de que você não vai ser metódico ao ponto de não fugir de possíveis situações que aconteçam dali. Você tem que se adaptar. Então, o que é que precisa nesse momento? Você precisa ter uma linha condutora, um raciocínio condutor. E é mais ou menos essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês. E eu gosto de fazer isso com um mapa mental. Então, vamos aqui, eu vou abrir agora uma tela. Nessa tela, nós temos um mapa mental. Pronto, consegui abrir o mapa mental. Vocês estão vendo que tem um bloquinho, e a partir desse bloquinho, nós vamos desenvolver esse raciocínio aqui junto. Então, como é que eu desenvolvo o raciocínio na hora de avaliar um paciente? A gente vai ver um paciente aqui, vou colocar aqui um vídeo público que está no YouTube, o canal do Dr. Jaime Bertelli. Eu agradeço muito a possibilidade de ter esse vídeo aqui para poder trazer este conteúdo para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês vejam o paciente de cara, sem liberar o vídeo. Observem já a postura do paciente, entendam o paciente. Mas vamos lá, é uma paralisia de ombro e cotovelo direito, tá? Então observem aqui que já há alguns sinais de fraqueza muscular, de diminuição do tônus importante. E é nesse caso que a gente vai falar, a coluna também, dá uma olhada aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente chega pra gente é, peraí, que situação é essa que a gente vai estar abordando? Qual é o motivo principal desse paciente ter vindo aqui? Então tá de cara que é uma paralisia. Paralisia do membro superior direito. Paralisia do membro superior direito. E nessa paralisia há uma lesão neurológica de origem central ou periférica. Então há uma lesão periférica ali já evidente. Se há lesão central, eu não consegui no vídeo captar isso daí, tá? Há uma lesão periférica, provavelmente não, ele não tem sinais, não tem nenhuma alteração. Seria necessário mais alguns outros testes para dar essa certeza ou não, mas eu colocaria aqui uma interrogaçãozinha, né? Neurológico central, algum indício, alguma possibilidade, alguma alteração, nistagmo, alguma outra alteração? Não sei, mas eu avaliaria só para garantir, tá certo? Só para ter certeza. É provável que não. Mas estamos aqui vendo de forma bem evidente uma lesão do plexo braquial. Nessa lesão do plexo braquial, ele fez alguns testes, então são necessários observar lesões, se essas lesões elas atingem quais miótomos. Então eu vou precisar avaliar. Se você está na dúvida de entender qual miótomo é responsável por qual músculo, tem aí no YouTube a dança dos miótomos. Bota aí que vai aparecer uma dezena de vídeos, aí você vai fazendo a coreografia junto, duvido que você esqueça, tá certo? Nós temos os miótomos e nós temos também que avaliar os dermátomos.
Dermátomos. Por que isso, professor? Porque eu preciso entender se há alteração tanto da parte motora quanto da parte sensorial. E a partir daí é que eu vou conseguir direcionar melhor o meu tratamento. Sem essa avaliação, gente, eu não vou conseguir ter uma boa base de avaliação. Para os miótomos, você vai partir para a avaliação de força muscular. Aí você vai pegar músculo por músculo, galera. Não tem como passar por isso daqui não. Você vai fazer exatamente ali, aquele passo a passo que o médico estava fazendo. Você vai ter que avaliar desde a musculatura cervical, todas elas, todos os movimentos. Não vou me delongar tanto aqui, mas seria importante, tá? Que você entendesse que são todos os movimentos cervicais. Nós vamos precisar avaliar todos eles. Avaliar musculatura trapézio. Vamos lá, hein? Preciso avaliar romboides, e provavelmente não atingiu. Manguito rotador como um todo, a gente vai precisar avaliar. Todos os movimentos do manguito rotador, não vou me delongar em colocar aqui quais são os músculos do manguito rotador, mas você vai precisar avaliar todos eles individualmente. Você vai precisar avaliar deltoide, as 3 porções. Eu avaliaria deltoide, as 3 funções. Bíceps barra tríceps. Olha quanta coisa, né, a gente passaria. Eu anotaria tudo isso aqui. E avaliaria também flexores barra extensores de punho. Vocês viram também que ficou claro que o movimento de abrir e fechar a mão estava liberado, né? Então provavelmente não pegou todos os o plexo braquial como um todo, mas pegou o que está envolvido diretamente ali na região do braço, antebraço, que a gente consegue ver uma redução muito grande no trofismo muscular. Então eu faço uma avaliação de força detalhada. Mas, independente de toda essa avaliação individual na musculatura, eu faria também a dinamometria manual. Por quê? Porque ela vai me dar deixa eu sair daqui do canto, ela vai me dar uma ideia de força muscular global. E esse é um excelente indicador de melhoria e de avanço no meu paciente. Sempre faria do lado direito e esquerdo. O esquerdo primeiro para comparar, tá? Acabou ficando maiúsculo, não tem problema. E o direito que é o lado que está efetivamente lesionado, que é para eu tentar chegar no lado esquerdo. Ou seja, o esquerdo é o meu ponto de comparação e o direito vai ser o que eu vou tentar aumentar gradualmente para que os dois fiquem equilibrados. Então, o direito para monitorar os ganhos do meu paciente. Então, a dinamometria manual de cara eu faria logo, certo? Dermátomos, professor, tem que avaliar. Não é se der, não é talvez eu faça, é com certeza você tem que avaliar, tá? E como é que você avalia isso daí? Você vai avaliar fazendo várias possibilidades aí. Uma delas é com os monofilamentos. Esses monofilamentos vai lhe permitir de cara fazer uma avaliação que a gente chama de limiar de percepção mecânica. Mas é só essa mecânica. Mas é só isso que eu posso fazer? Não. Eu posso avaliar também o limiar de percepção dolorosa. Limiar de percepção da dor. Nesse caso, o teste muda um pouquinho, porque você vai trabalhar do filamento mais calibroso para o menos calibroso, para entender qual deles é que o paciente tem o início da dor, tá? Mas entendendo que essa é uma parte importante, mas não é única, dentro da avaliação sensorial, nós podemos ter outras avaliações. Essas avaliações elas seriam melhor trabalhadas se nós tivéssemos aqui agora o que a gente chama de testes sensoriais quantitativos. Essa é uma bateria onde a gente pode avaliar mais estruturas sensoriais que não estão relacionadas apenas à percepção mecânica ou dolorosa. Nós podemos avaliar também a pressão, a vibração com o diapasão,
vibração, como diapasão. Nós podemos avaliar a temperatura, que a gente está relacionando também às fibras finas, né? Aí estou falando de calor e frio, aí é necessário que haja um equipamento específico para isso. Nós temos a algometria. Para quem não conhece algômetro, ele é um instrumento muito bem calibrado para que a gente faça pressão no local e essa pressão demonstre em quilogramas força ou em newtons o quanto de pressão eu consigo começar a ativar os nossos receptores, tá? O algômetro, tá? E existem outras variações que aí partiriam para a sensação de dor ao estímulo elétrico e por aí vai. Se vocês quiserem estudar mais um pouquinho, eu posso colocar aqui também uma informação maior no link ou aonde esse material permitir, link sobre testes sensoriais quantitativos para vocês estudarem um pouco mais. Ou seja, a avaliação sensorial é algo indispensável para que eu possa monitorar a evolução do meu paciente. Ok. Estamos agora dentro da avaliação da força muscular, mas também da avaliação sensorial. Essa é uma parte importante, mas também não é única, e ela precisa expandir um pouco mais. Vocês olharam para o paciente e viram que ele tinha algumas sequelas decorrentes da própria condição dele. Naquela hora em que ele ficou parado, em pé, em frente, vocês observaram nele uma postura compensatória. Será que a coluna não está com alguma alteração decorrente dessa estratégia compensatória dele? Será que ele já não tem uma alteração postural? Será que ele já não tem dores musculares em lombar, cervical, quadril, joelho decorrente disso daí? Então não caberia nesse paciente também uma avaliação postural nele? Eu acho que sim. E eu partiria para uma avaliação postural no meu paciente. Então vamos agora para uma outra linha de trabalho, que é uma avaliação postural. Nessa avaliação postural, me interessa saber exatamente as estratégias posturais compensatórias. Estratégias posturais compensatórias. Nossa, estou lembrando bem do caso, viu? Que aí já vi várias vezes para poder chegar aqui já calibrado. Então nós temos aqui as estratégias posturais compensatórias. Eu ia avaliar isso através de uma avaliação por foto. Aí eu faria uma avaliação com fotogrametria. E aí tem alguns softwares que não sei nem se circulam mais, que é o software de avaliação postural. Tem o Sapo, tem vários outros softwares que são pagos, mas eu não vou citá-los aqui, que você pode fazer avaliação postural também. Mas a princípio, o seu olhar, o seu feeling como fisioterapeuta já resolve e muito isso daí. Então é muito mais você, fisioterapeuta, identificar as alterações do que ter uma ferramenta de avaliação postural. Mas vamos lá. O que é que aquele paciente de cara já apresenta pra gente? Ele apresenta uma escoliose. Então eu já vi, já sei que ele tem alterações posturais na coluna. Então ele apresenta sinais de escoliose. Eu avaliaria com mais detalhes isso. Sinais de escoliose, e me interessa entender isso daí para que não haja dores, desconfortos e compensações que se agravem devido a esse problema. Sinais de escoliose importante. Ele tem ombros desajustados, desalinhados, e aí a gente vai ter que entender como é que ele vai atuar de forma equilibrada para que não haja esse desalinhamento nas suas atividades do dia a dia. Ele tem ali, numa avaliação... Opa, ficou um pouquinho complicado aqui agora, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu trago isso daqui para cá. Pronto. Ele tem também uma anteriorização da cabeça. Depois eu volto para ter certeza disso daí, mas para mim, ele tem alguma anteriorização da cabeça. Voltaria e mediria para ter certeza disso. Ele provavelmente tem desalinhamento do quadril, provavelmente, nossa, eu diria com uma certa certeza ali, mas eu estaria doido para medir, doido para avaliar. Um desalinhamento do quadril que é necessário avaliar, galera. Não dá para passar despercebido nisso daí. Eu questionaria tantas coisas ali para ele, avaliaria o quadril desse paciente para saber como é que tá, avaliaria a lombar. Eu vou botar aqui uma interrogação porque eu não sei como é que tá a lombar dele. Eu não sei, eu queria ver. Eu queria muito ver.
a lombar desse paciente para entender se há alguma estratégia compensatória na região lombar. E isso vai ajudar muito, muito, muito na reorganização estrutural do nosso paciente, tá certo? Então, essas alterações aí, gente, fica de cara já alguma coisa para a gente perceber, para a gente entender. Vamos lá. Então, nós já avaliamos tanto a questão da lesão periférica, a avaliação motora, a avaliação sensorial, a postura, mas eu queria saber se o meu paciente, ele tem dor. Vou botar aqui, ó. E quais os níveis de dor nesse paciente? Eu quero muito saber isso. E o vídeo, infelizmente, não vai me dar isso tão claro. Não vai me dar de forma tão fácil assim. Mas eu preciso avaliar dor. Dor ao movimento. E movimento de quem, gente? Movimento principalmente do ombro. Aí eu vou avaliar no ombro. Eu vou avaliar no ombro a flexão. Vou avaliar no ombro a abdução. Para mim são os movimentos que mais causam dor. A abdução. Eu vou avaliar as rotações. Rotação interna e rotação externa. Vou avaliar ali. Eu vou botar aqui para economizar um pouco. Abdução barra adução. Flexão barra extensão. Opa, extensão. Vou trabalhar dessa forma, avaliando o que o ombro me permite, tá? Provavelmente ele vai ter dor ao movimento, sim, de uma forma muito clara. Ele tem limitação? Tem. Vou botar aqui, gente, para economizar, dor e amplitude, tá certo? Dor barra amplitude articular. E eu avaliaria isso passivamente e ativamente. Ao movimento, para mim, seria ativo, tá certo? Vou fazer essa avaliação ao movimento, avaliaria o ombro, mas também avaliaria ao movimento a cervical. Preciso entender as limitações da cervical em todos os movimentos, tá certo? Vou fazer movimento de anteriorização, tanto a anteriorização da cervical completa, quanto só da cervical alta, que é encostar o queixo mais ou menos aqui nessa região. Fazer esse movimento aqui e entender a dor e a amplitude, movimentos de lateralização, inclinação, tá? Extensão e flexão, avaliaria tudo e registraria aonde houvesse limitação. Com goniômetro, sim, com goniômetro. E aonde houvesse dor, aí eu perguntaria para o meu paciente, tem dor nesse movimento? De 0 a 10, olhando nessa escala aqui, gradue para mim essa dor hoje e anotaria isso, tá? Isso é ponto-chave, gente. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse registro, nos mínimos detalhes, é que vão garantir para você mostrar para o paciente de onde ele estava para onde ele está. Tá? Lembra que a gente está falando de um paciente que tem uma lesão ali, que o prognóstico não é de retorno total, completo, às funcionalidades dele. Então você vai precisar ter pequenos ganhos com esse cara. E pequenos ganhos vai diretamente nas ações que são mais urgentes. E a dor nesse paciente pode ser algo urgente que precisa ser trabalhado logo. E esses pequenos ganhos motivam e dão mais engajamento do paciente no seu tratamento. Então, anota isso, não deixa passar não, tá? Avaliaria só isso daí? Não. Eu partiria agora ao movimento para a coluna como um todo, certo? Movimentos da coluna. Aí eu trabalharia a inclinação anterior, a extensão, a inclinação lateral, ok? E os movimentos transversais. Isso aí é muito importante, porque você vai ter uma ideia de como está a mobilidade da coluna desse paciente. Provavelmente, como nós temos estratégias compensatórias ali, alguns desses movimentos estarão limitados. Me interessa saber quais para garantir o retorno a eles, a devolvê-los ao meu paciente, certo? Dor, amplitude, força muscular, sensibilidade, avaliação postural, nós já englobamos aí aspectos bem importantes do nosso paciente. Mas vocês percebem que todos eles estão relacionados à condição de saúde e à função e à estrutura? Então nós não temos ainda uma visão de como é esse paciente no seu dia a dia, ou seja, o que ele faz e se esta condição de saúde de fato interfere nas suas atividades de vida diária. Olha que visão!
Que quantas vezes a gente acaba achando que ver isso aqui que a gente está vendo atende de forma satisfatória. E eu digo para vocês que não, está faltando uma parte gigantesca na nossa avaliação. E que parte é essa? A parte das atividades e das participações do nosso paciente, que muitas das vezes passam batidos na nossa avaliação porque nós não entramos no contexto do paciente. Entrar no contexto do paciente significa você entender como é o dia a dia dele. Se a gente partir agora para essa visão, que eu adoro, que é a visão mais ampla que nós temos do nosso paciente, nós vamos, a partir de agora, ter uma ideia clara de como é o desempenho e a capacidade desse paciente no seu dia a dia. Ou seja, talvez você esteja pensando que o melhor para esse paciente agora é devolver a força toda para ele, porque aí ele vai ser ótimo, vai conseguir fazer as atividades dele, porém, ele já ficaria muito feliz e muito satisfeito se ele tivesse um ganho menor e já conseguisse fazer algumas atividades que para ele são cruciais, mas que você esqueceu de perguntar. Então a gente está agora no momento onde eu começaria a partir para uma avaliação contextual, tá? Essa avaliação contextual vai ter algumas possibilidades bem interessantes. Primeiro, eu ia entender as atividades e participações. Percebe que eu já estou usando a linguagem da CIF, né? Eu adoro a CIF, não falei muito dela aqui, mas eu acho que nós fisioterapeutas não temos a razão de não utilizar a CIF no nosso dia a dia. O raciocínio dela faz parte da nossa própria formação como profissional. Mas vamos seguir aqui que vocês vão entender o meu raciocínio. Atividades e participação. O que é que eu pergunto aqui? Se você quiser tornar este momento mais fácil, eu vou lhe dar aqui um passo a passo importante a seguir. A primeira coisa que você tem que entender é, primeiro, mobilidade. Tá? Pensa nas mobilidades desse paciente. Ok, o que é mobilidade? Capacidade de realizar suas transferências, seus deslocamentos, sair de um movimento e ir para outro e executar as suas atividades dentro de um contexto. Tá? E isso daí você vai poder desenvolver, vai poder investigar seguindo o que a CIF traz para a gente. Mas o que é que eu investigaria no meu paciente? Transferências, de deitado para sentado. Vou botar aqui transferências, tá? Deslocamentos em curtas, médias e longas distâncias. Nossa, ó, é coisa, né? A gente não se dá conta do trabalho enorme que nós temos na hora de avaliar um paciente e às vezes fazemos isso sem nem pensar. Mas olha que bacana quando você tem um raciocínio já com as coisas montadas na sua cabeça e você vai trazendo a montagem, o protocolo, a ideia do que você tem que fazer, tá certo? Então vamos lá, ó. Deslocamentos de curta, média e longa distância. Eu, por exemplo, perguntaria. Eu observaria também o que de mobilidade. Eu observaria, além das transferências, deslocamentos. Fugiu agora, mas aqui a gente pode colocar posicionamentos estático e dinâmico, ou seja, posturas que esse paciente pode adotar e que para eles são desconfortáveis, mas que com o passar do tempo se tornarão mais confortáveis. Por exemplo, ficar em pé, ficar parado durante muito tempo, o paciente consegue ficar executando um movimento durante um determinado tempo. Então, esses posicionamentos, como é que estaria aí? Nossa, aqui ó, equilíbrio, avaliaria também. Nossa. Ok, então eu veria também nesse paciente a questão de atividades domésticas, tá? Atividades domésticas, eu perguntaria o que é que ele faz dentro de casa, o que é que ele deixou de fazer, provavelmente muita coisa ele deixou de fazer, mas registraria todas as atividades que ele deixou de fazer, tá? E também lazer. Eu observaria se o meu paciente, ele deixou de fazer alguma atividade que ele gostava muito, seja por causa de questões psicossomáticas ou psicossociais, psicológicas mesmo, né? Ele sente vergonha de ir para um espaço público, ele sente vergonha de botar a blusa
porque é uma blusa que ele precisa de um movimento, ele não consegue fazer, ele fica com vergonha de fazer isso na frente das outras pessoas, aí ele passa muito tempo com a blusa. Ou seja, é entender o contexto do paciente, entender essas limitações que estão ocasionando perda de função do nosso paciente. Percebe que aqui a gente está ampliando um pouco mais o escopo, né, da abordagem que a gente vai dar ao paciente. Existe a função de movimentar o ombro, de executar esse movimento que está comprometido, mas também tem o outro componente que é deixar de botar uma blusa, deixar de pegar um objeto, deixar de levar o copo à boca, deixar de se alimentar sozinho. Então olha quantas coisas vão gerando influências em outras áreas, como o psicológico, né? O social, ele deixa de fazer atividade, deixa de fazer participar de situações, de eventos, por causa desse contexto, ok? Então nós faremos também um levantamento sobre isso daí. Eu investigaria situações relacionadas a autocuidado, muito importante sobre autocuidado, ia ver como é que ele está realizando, ia ver se houve algo que afetou o relacionamento familiar. Por que a gente pergunta isso, professor? Tá na CIF? Lógico que tá, gente. A gente olha lá relacionamentos interpessoais, óbvio que afeta, e que a gente sabe que se há uma questão familiar importante, a reabilitação dele pode ser facilitada ou pode ser demorada, tá? E aí a gente, com esse contexto, a gente vai ter uma facilidade ou uma certa dificuldade na hora de trabalhar. Mas relacionamento, a gente precisa sim trabalhar com o nosso paciente. Eu acho que daria aqui já para a gente passear para um monte de coisa já. Então, entendendo esse contexto do meu paciente, eu já observo que teriam vários pontos para a gente trabalhar, vários pontos mesmo, né? Várias situações importantes de verdade. E eu ainda aproveitaria, perguntaria mais um pouquinho sobre fatores contextuais relacionados ao ambiente do meu paciente. Deixa eu ver se eu trago isso daqui para cá. Pronto. Fatores contextuais. Esses fatores contextuais, a gente vai dividi-lo em fatores ambientais e fatores pessoais. Aí nós temos aqui agora fatores pessoais. Eu perguntaria tudo. Perguntaria aqui o que é que pode ser uma barreira. Será barreira? O que é que pode ser uma barreira para o meu paciente? Tem tanta coisa que pode ser uma barreira. Será que os móveis da casa dele estão adaptados para essa nova limitação dele? Os móveis da casa. Será que ele vai ter dificuldade agora para alimentar com os utensílios atuais? Será que ele vai precisar de alguma adaptação? Será que as vestimentas dele estão adaptadas? Ele vai precisar mudar o tipo de vestimenta. O tipo de blusa pode ser uma dificuldade muito grande para ele se for aquela blusa de botão, né? Imagina ele colocando, abotoando uma por uma, botando um braço, depois o outro. Será que não tem um tipo de camiseta que facilite, né? Então é vestimenta, é uma barreira ou é um facilitador? Olha quanta coisa a gente pode pensar nele aqui, né? Muita coisa legal. Agora, fatores pessoais. Por exemplo, eu olharia a motivação, o grau de educação do meu paciente, grau de entendimento do que eu estou falando. Eu vou botar aqui de entendimento, tá? Entendimento do que eu estou dizendo para ele. Então, se eu estiver ensinando alguma coisa para ele e pedir para ele reproduzir, eu tenho que ter certeza que ele está entendendo e vai reproduzir e vai seguir as minhas orientações, tá? Então, motivação deles, formação, sexo, idade, todas as características que possam auxiliar e possam ser pontos positivos na reabilitação desse paciente. Olha que bacana, olha o contexto legal que a gente vai fazendo com o nosso paciente. E agora você já tem uma ideia clara do que seu paciente apresenta. Sabe o que eu parava agora e iria fazer? Iria apontar aqui quais são as minhas prioridades antes de dar qualquer diagnóstico, antes de traçar qualquer meta. Eu observaria aqui dentro desse contexto do meu paciente que está curtinho, o que é prioridade. E galera, não se engane, prioridade está relacionado a
função e estrutura. O que é prioridade dentro de um paciente na hora que ele chega? Primeiramente, ganhar a sua função. Se ele não ganha a sua função, dificilmente ele vai conseguir ter um retorno às atividades e participações dele, porque as coisas estão intimamente relacionadas. Então a gente se preocupa de modo hierárquico mesmo a devolver para ele as funções. E isso é natural nosso do fisioterapeuta pensar dessa forma. Eu primeiro tenho que devolver a força dele. Então não tem para onde conversar. Eu tenho que definir algum nível, devolver para ele algum nível de força, tá? Eu vou tentar mudar a cor aqui. Eu nunca mudei a cor, mas eu acho que eu consigo, galera. Pronto, consigo sim, ó. Ficou bem pequenininho, ficou bem forte, né? Ficou bem difícil de enxergar. Vamos mudar aqui a cor? Vamos colocar uma cor mais bonitinha. Pronto, essa aqui tá bem bonitinha, né? Então, força para mim é ponto crucial. Então, isso aqui, devolver a força aos músculos que estão comprometidos, para mim, é ponto inicial de qualquer tratamento nesse paciente. Eu partiria para ganho de força nele, sem dúvida nenhuma, tá? Depois eu acho também que nós precisamos aqui agora considerar para este paciente, vou botar isso aqui, ó, também a melhoria da sensibilidade, das alterações de sensibilidades que eu encontrei diferente. Olha como eu raciocinaria agora. Venha cá. Os músculos cervicais, eles estão comprometidos. Eu observei que eles estão fracos. Se eles estão fracos, eu vou colocar aqui como meta de curto prazo ganhar força deste grupo muscular. Mesmo que para isso eu precise desenvolver uma conduta específica para ela, tá? Então eu vou trabalhar com esta meta de curto prazo aqui agora. Eu quero ver isso. E toda vez que eu quero fazer isso, eu vou precisar planejar o meu tratamento. Eu já tenho essa meta. Eu quero ganhar isso daqui. E se eu quero ganhar isso daqui, como eu vou ganhar, tá? Mas a pergunta vem, como ganhar, como alcançar esta meta? Melhor, como alcançar esta meta? Aí bate aquela dúvida, meu Deus do céu, eu quero ganhar força da cervical, mas eu não sei como eu vou ganhar. Então você vai precisar ter uma meta definitiva e clara para você, tá? Então eu digo assim, ó, minha meta na verdade, ela vai ser mais detalhada do que essa daqui. Minha meta vai ser assim, ó, ganhar, aumentar a força muscular do ECOM, estou botando aqui ECOM, tá, gente? Supondo lá que ele esteja com ECOM grau 3. Aumentar a força muscular do ECOM de grau 3 para grau 5 em 2 semanas. Esse nível de detalhamento é bacana, mas significa que eu tenho que cumprir ipsiliter do que daqui? Não. Isso é um panorama, é um norte, é um rumo que você acaba de definir agora. E aí, se eu sei que em 2 semanas eu vou ter que ganhar o ECOM de grau 3 para grau 5, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer para alcançar esta meta? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tratar o meu paciente, mas como é que eu vou ganhar, como é que eu vou garantir isso ao meu paciente? Aí eu vou fazer exercícios, ficou minúsculo ali, mas não atrapalha o entendimento não. Exercícios de flexão / anteriorização e anteriorização da cabeça com resistência gradual. Percebem que a gente faz isso tudo no feeling, no dia a dia? Se a gente parar para anotar tudo isso daqui, fica meio... a gente não faz mais nada, né? A gente não atende o paciente, a gente fica só fazendo essa construção do raciocínio. Mas isso tem que acontecer naturalmente na tua cabeça, tá certo? Tá? 2 vezes por semana
até atingir o objetivo. E aí, quando chega lá, no final das 2 semanas, eu vou reavaliar. Vou até botar outra cor aqui agora, tá? Eu vou reavaliar. Como é que a gente vai fazer isso? Perdão, galera, apertei no botão errado. A gente vai ter que reavaliar, botar um verdinho. A gente vai reavaliar e vai ver se alcançou o que a gente tinha prometido, que é sair de grau de força 3 para o grau de força 5. Quando a gente faz essa reavaliação, agora a gente tem como mostrar para o paciente, ó, nós tínhamos realmente colocado isso aqui como meta e nós alcançamos ela. Então vamos para outras, né? Agora você vai fazer isso com todos os grupos musculares que você colocou aqui. É um trabalhinho gostoso, viu? Mas se você encontrou alteração, nos que você encontrou alteração, eles passam a ser metas de curto prazo. E você vai trabalhando com essa linha de raciocínio aqui que eu fiz. Provavelmente, essa meta de força muscular aqui, você possa pegar ela para 3, 4, 5 grupos musculares e trabalhá-los em conjunto. Isso é muito mais interessante, muito melhor, muito mais prático, não é? E fluido na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Mas dinamometria manual, para mim, também seria um ponto-chave. Eu quero ganhar a força muscular global do meu paciente e avaliar isso através da dinamometria. Eu quero. Então eu vou usar o lado esquerdo como parâmetro de comparação. E vou ter agora do lado direito uma meta. Então assim, ó, alcançar os valores de dinamometria. Alcançar os valores, ficou meio estranho aqui, ó. Os valores de dinamometria, tá? Semelhantes ao lado esquerdo em... Aí você vai ter que ter o feeling de fisioterapeuta e dizer, bom, esse paciente daqui eu vou precisar de... Vou chutar aqui agora, tá? 2 meses para ter a meta de alcançar, para ter a meta de chegar lá. Então é dessa forma que eu vou pensar aqui. Ó. Quero 2 meses para alcançar isso daí. Agora que eu já sei que eu preciso de 2 meses para que o lado direito tenha a mesma força, embora eu ache isso daí meio surreal, tá? Porque o paciente tem uma lesão de plexo braquial e o lado direito não tem lesão nenhuma. É um exemplo meio esdrúxulo só para vocês entenderem. O paciente com lesão de plexo braquial não vai conseguir ter essa força. E semelhante, tá? Pelo raciocínio lógico e óbvio que a gente está falando de uma lesão parcial ou até completa ali de determinados nervos. Então há uma sequela que vai ficar. Mas a nível didático vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio. Agora que você já tem uma meta clara, você vai conseguir pensar na linha de raciocínio, na conduta. Olha como a conduta só vem depois que você passou por várias etapas. Então essa conduta daqui, gente, você vai pensar da seguinte forma. Eu vou fazer o quê? Eu acho que no meu paciente dá para inserir, por exemplo, o FES. Será que dá? Nossa, mas o paciente tem lesão de plexo braquial. Será que eu consigo ou será que não consigo? Bate aquela dúvida. Mas, professor, você não é professor de eletro? Eletro não diz que o FES pode fazer? Sim. Mas, na lesão de plexo braquial, aí eu pergunto, será que eu consigo fazer o FES neste paciente no membro superior direito? Aí é que vem um ponto interessantíssimo. Nós estamos falando de uma lesão nervosa periférica, galera. Lesão de nervo periférico, nós temos um probleminha aí. A eletroestimulação, basicamente, a eletroestimulação motora de fortalecimento não vai dar a resposta esperada para o seu paciente. Você vai colocar lá o FES vai gerar um estímulo e esse estímulo vai ser forte o suficiente, mas não vai gerar contração. Por quê? Porque na lesão de nervo periférico, aquele nervo não vai ser deflagrado, não vai gerar uma ativação dele, porque ele precisaria de mais corrente para ser ativado. Porque nervos lesionados, eles aumentam a necessidade de uma corrente passando por eles. Ou seja, ele mexe em parâmetros que eu não discuti aqui, mas eu queria que ficasse gravado na cabeça de vocês, que é chamado de cronaxia. Cronaxia é a largura de pulso mínima necessária para deflagrar ou despolarizar o nervo. E isso só vai ser possível com correntes que permitam aumentar essa largura de pulso a ponto de despolarizar este nervo lesionado. E eu garanto para vocês
que o FES não vai alcançar a largura de pulso necessária, a cronaxia necessária de um nervo lesionado, tá ok? Isso é assunto para outra aula, mas nesse paciente específico, essa pergunta é, infelizmente, a resposta seria, infelizmente, não vou poder fazer o FES. Não vou poder fazer o FES. Aí eu vou partir para o quê? Aí eu vou partir para os meus exercícios funcionais. Eu partiria para os exercícios funcionais, não de séries de repetições com aquela atividade um pouco mais mecânica. Eu partiria para atividades funcionais. Exercícios funcionais. Aí você vai poder fazer exercícios dentro de uma lógica, com atividades funcionais, com graus de resistência. Você é fisioterapeuta, você sabe muito bem isso daí que eu estou falando. Então trabalha com exercícios nessa linha daí. E aí você vai desenvolvendo esse raciocínio, gente. O vídeo está ficando extremamente longo, cara, mas eu acho que esse é um assunto que vocês vão amar. Essa forma de trabalho. Eu estou muito afim de fazer novos vídeos com essa pegada. Apesar de ficar longo, é um raciocínio que é desenvolvido e para mim tem muito conteúdo que vocês acabam aprendendo quando a gente trabalha dessa forma. Não é um conteúdo engessado, é um conteúdo que eu estou construindo agora com vocês. Tem coisas que eu nem sabia que ia falar, mas surgem na cabeça e a gente vai falando. Não está completo, não está finalizado, não é um modelo único padrão, mas é um raciocínio. E esse raciocínio me permite saber como começar e como conduzir a avaliação do meu paciente, o que me dá tranquilidade, paz, sossego para fazer um tratamento que eu considero de qualidade. Então essa paz, esse sossego, ninguém tira de mim, porque eu tenho conhecimento, eu tenho base para fazer isso. Então, gente, a partir daí vocês farão isso também com os outros. E eu partiria também para entender agora a questão da dor, observaria se há alteração ou não, e ia colocando aqui os níveis de urgência, quais são os mais urgentes e quais são os menos urgentes. Os que são mais urgentes se tornam prioridades e metas de curto prazo. As que não são tão urgentes assim e eu posso postergar o início da atividade ou o resultado que esse paciente pode trazer, é algo tranquilo e prático para a gente entender. Então, na maioria das vezes, a gente entende que as funções elas acabam vindo como ações de curto prazo e as atividades e participações que estão aqui, elas acabam entrando como ações de média e longo prazo, tá ok? Que é ganho do autocuidado, mobilidade, atividades domésticas e por aí vai. Essa é uma linha de raciocínio que bate muito com o que é desenvolvido na Organização Mundial de Saúde, que desenvolveu a CIF, e que diz que nós precisamos ter uma linha de raciocínio coerente e ampla do nosso paciente. Eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com esse tipo de raciocínio e com a ideia de ciclos de reabilitação, de metas de reabilitação, metas parciais, para que você consiga desenvolver a avaliação do paciente como um todo. Tá ok, gente? Espero que esse conteúdo fique aí. Se você está curtindo, está adorando, bota aí no comentário, bota se você não concordou, bota o que você concordou, bota o que você quiser. Sinta-se muito à vontade nesse espaço aqui, que ele é nosso, tá? Eu estou apenas conduzindo aqui, mas ele é nosso, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir aí e vamos ver o que a gente pode trazer de mais conteúdos relacionados a isso daí. Muito obrigado e até logo!